Estamos online. Boa noite. Viu, pessoal? Já vou colocando aqui um aviso. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, vai apertando o coração. E se o conteúdo tá top, aperta o aviãozinho e envia para as pessoas. Para que mais pessoas possam ter contato com essa live. Oi, Andréia. Oi, Rita. Tudo bem? Oi, Débora. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos ver aqui. Espaço Integrare. Pessoal, hoje a live vai ser sensacional, sensacional. Vocês vão gostar do John John. Quem ainda não conhece ele, vocês vão adorar ele. Aqui, envia. Gente, bacana. Oi, Sheila. Sheila. Sim, a live de ontem foi maravilhosa, né? E Eis aí, meu John filho, boa John? noite. Tudo Meu bem? meu fã-clube está na área, tá vendo? O pessoal já está aí. Já. Tudo jóia? Tudo tranquilo. Curtiu a live Tudo ontem? beleza. Oi? Ontem você estava lá na live, né? Naquele trabalho das quintas. Sim, tava. É. Meu trabalho de quinta, é um trabalho de quinta. Ah, entendi. Ó, a Marci, Marcola. Oi, Norian, tudo bem? Vamos aguardar, o pessoal tá entrando em peso aí. Isso, sejam bem-vindos. Oi, Dani. Oi, Cris. Karina. Tem uma Deixa eu galera escrever aqui bacana o que eu tema já da vi, live. que eu conheço, que tá presente. Sejam muito bem-vindos. Bom ter vocês aqui, junto com o Fábio, no seu espaço, né, Fábio? Ser essência. Isso. Quando a gente é essência, basta. Como, João? Mas não é? Quando a gente é essência, a gente é tudo. Bah. E quem consegue acessar a essência tem tudo, né? Chegar na sua essência. Tava assistindo uma live hoje do Pablo Marçal e ele é lá de Goiânia. E ele falava do ouro, né? Distribua o ouro, entregue todo o seu ouro. E ele disse que todo mundo carrega um ouro dentro de si e que poucas pessoas conseguem acessar e distribuir isso. E o ouro que ele fala é a essência de cada um, né? Isso. Cada um tem um potencial, uma habilidade, um dom, um talento que pode distribuir à vontade, né? É. Hoje eu estava atendendo uma mulher jovem, 20 e poucos anos, pela primeira vez, e a gente conversando, né, na sessão, ela trouxe uma percepção que é muito comum, da gente encaixar a nossa identidade dentro dos nossos comportamentos e nos percebermos Uhum, existindo como ser, como ente, a partir dos nossos comportamentos. E isso é um grande equívoco, não é? Tentar atachar a nossa identidade nos nossos comportamentos. Só que é o que mais acontece, porque o comportamento é muito exato. visível. A essência nem sempre, e infelizmente para a maior parte das pessoas, ela não está visível. Né?
E aí, como aquilo que está visível é o comportamento, a tendência natural é da gente se identificar ou identificar o outro pelo comportamento. Então, quando a gente vai retirando a identidade de dentro do comportamento, fica inclusive mais fácil, né, de conectar Uhum. com aquela pessoa. Porque aí eu posso deixar de lado aquele comportamento que, inclusive, não me satisfaz, aquele comportamento que está díspare com os meus valores, com aquilo que eu acredito como importante e necessário de estar presente dentro de uma relação. Então, eu posso deixar isso de lado, eu posso me distanciar disso com tranquilidade, sem perder a conexão, porque eu estou conectado com a Uhum. essência, eu estou conectado com quem a pessoa é de verdade. Porque falas comuns são, né? Ah, João, eu sou ansioso, eu sou medroso, eu sou angustiado. Só que isso tudo é no nível da experimentação e do comportamento. Eu sou raivoso. Sim. E aí a gente desloca de uma maneira para baixo a identidade, quando ela precisa ser deslocada de volta para cima. E isso está muito E, e, a- relacionado ao e, nosso e, a- tema hoje, e, que é a- o sucesso. Né? e às vezes você está ansioso, mas você não é uma pessoa ansiosa. E quando você fala que eu sou ansioso, você já coloca aquilo ali como você é, você sempre é ansioso, e não é assim, né? Isso, e acabou. Por exemplo. Viu, João? Uma vez eu atendi uma É, mulher, primeira vez também, e aí geralmente eu lanço essas perguntas: quem é você? Né? E aí a resposta dela para mim é assim de pronto: ah, João, eu sou um problema uhum, gigante. Então, olha, quando eu me identifico dessa maneira, vai ser muito difícil eu cocriar uma realidade que não seja a de problema em cima de problema. Porque é assim que eu me exato. vejo. Né? Então, mexer Uhum, nessa questão da identidade é essencial para eu produzir sucesso. uhum. Legal. Viu, João? Antes da gente iniciar, eu quero passar alguns avisos. Opa, No meio da live, se no meio da live eu erguer esse papel aqui, é para o pessoal apertar no coração e para enviar um aviãozinho para outras pessoas, convidar outras pessoas para participar, tá? Ó, já pode apertar no aviãozinho aí no coraçãozinho, ó, já deu efeito. Se vocês estiverem gostando da live, do conteúdo, vocês já vão apertando no coração. e É, convida o esse é o primeiro amiguinho, aviso. convida o amiguinho, convida o amiguinho. Convida o amigo. É, outra Eu, coisa, eu costumo eu dizer queria assim, falar Fábio, sobre. Fábio, eu costumo dizer assim: se você está gostando, Ah, convida um amigo. E se você não está aham. gostando, convida um inimigo. Mas cuidado, porque a partir dessa live, ele pode vir a se tornar o seu melhor amigo. E o que, que você vai fazer depois disso sem seu problema de estimação? Ai, ai, John John, você sempre inventando uma. Ai, ai. E eu queria começar falando um pouquinho aqui das experiências e formações do John John. John John é advogado, trabalhou por 20 anos em direito de família e sucessão, né, João? Sim, E faz parte da Comissão de Direito Sistêmico do Rio de Janeiro, da OAB do Rio. da OAB. Tem formação em Reiki, PNL, coach regenerativo, né, integrativo, renascimento, trabalha com constelações familiares, organizacional e estrutural e criou seus próprios cursos. Trabalha com rodas de cura, Ho'oponopono, constelações, alinhamento energético e professor das formações de constelação. E tem outra coisa que eu achei fantástico daquela noite que nós conversamos, que é Quem é um Guru, por Bert Hellinger. Eu gostaria que você explicasse quem é um guru. Muito bom, isso eu acho legal, né? Porque quem está, às vezes, numa posição de um pouquinho de destaque, como, por exemplo, nós dois estamos aqui agora, né? Quem acaba
transmitindo, partilhando um pouco mais de conhecimento, é muito comum da gente ser alçado ao patamar, né, à posição do guru, Uhum. ou do guru, né, como muita gente chama. E o Hellinger, ele dizia que o guru ou guru é aquele que está junto com um monte de outras pessoas, totalmente no escuro. Então está todo mundo na escuridão. E aí esse que é o guru é aquele que ousa, ele é ousado. Então ele estica a mão, pega na mão do primeiro, que vai pegar na mão do outro, do outro, do outro e do outro, e ele vai na frente, levando todo mundo. Mas, como todos, Uhum. sem enxergar um palmo na frente do nariz. Então, guru é só isso. Guru é só isso. O E é muito guru que pega na interessante, mão do que Fábio, e é escuta. muito interessante você trazer, me pedir para falar sobre o guru quando a gente vem falar da relação com o pai, na forma de produção de sucesso. Porque esse é um ponto, eu ainda não tinha falado sobre isso com você, mas essa é uma perspectiva que eu trago sobre o pai, que eu costumo falar Uhum. nos meus cursos sobre o pai. Legal. Bom, dando sequência aqui, então nós estamos com esse despertar do pensamento sistêmico. Serão 21 encontros, divididos em 6 fases. Estamos na fase um, no despertar 2. Começamos ontem com o eu interior, que é a nossa criança. Hoje você vai abordar o tema eu e o sucesso, que é a questão de tomar o pai e os benefícios que se tem, que problemas que podem acarretar, né, se não conseguimos tomar o pai. E, e assim como eu vou fechando toda a agenda com os professores, eu vou estar postando cada fase. Então, cada fase vai ter todos os professores e todos os temas. Vai ser bem interessante. Como que eu estou seguindo com a live, João? Sim, Tem, tem uma história, que no meio da live eu vou contar uma historinha de alguém famoso também. Ontem eu falei sobre a história do Fábio Assunção. Hoje eu vou falar de uma outra pessoa e eu vou postar assim que terminar a live lá no feed do Ser Essência. Assim que terminar a live, eu também vou postar a frase do dia em uma foto e na descrição vai ter a tarefa do dia, tá? Que daí a tarefa vai estar descrita lá. E a tarefa de hoje, eu gostaria de fazer um pouquinho diferente de ontem. Eu gostaria que nos últimos 10 minutos você fizesse aquele exercício de tomar o pai pela respiração. Você pensa que é possível? total. Beleza, Já é. beleza. Aqui, rapaz, a gente mata no peito e chuta para Então gol. ontem nós. Oi? Aqui a gente mata no peito e chuta para gol. Legal. E assim, nós vamos fazer essa tarefa no final, justamente para privilegiar as pessoas que acompanham, porque tem toda uma linha de raciocínio. Então é legal que as pessoas que entraram permaneçam, porque é uma vivência muito interessante. A gente acessa no nível de sentir, é muito além do nível intelectual, do nível racional. Então é bem importante participar da live toda, né? Então, ontem foi o eu interior, hoje é eu e o sucesso, que é tomar o pai, e amanhã nós vamos falar sobre a mãe. Tá? A mãe e a prosperidade, e a Claudiane vai estar abordando. João, com você, as perguntas que vêm vindo aqui eu vou matando no peito, vou repassando, e já tem algumas perguntas, inclusive, e fica à vontade. Ok, vamos nós. O tema de hoje é sucesso, relação com o pai. Tá? E eu vou começar primeiro de trás para frente, até como eu costumo falar de pai, porque já que veio a questão do guru, né, eu vou começar olhando para o pai a partir daí. Tem um curso Uhum, que eu dou em que eu ensino os meus alunos a montarem os seus sistemas de ancestralidade. E a gente trabalha com etiquetinhas e vai montando aquelas carreirinhas
de uma árvore que eu brinco, né? Que é a árvore genealógica mesclada com a árvore que compõe todos os demais membros ancestrais. Então, essa árvore, esse mapeamento, ele tem, além dessa árvore genealógica dos entes consanguíneos, você tem todos os demais membros que compõem efetivamente uma ancestralidade. E muito inspirado, obviamente, pelo direito, e como eu trabalhava com direito de família e direito sucessório, esse é um esquema que eu acabava fazendo muito com os meus clientes, especial no direito sucessório. E aí eu estimulo os meus clientes a fazerem esse mapeamento, esse organograma, né, com os ancestrais. E eu vou mostrando para eles que se a gente pensar nesse mapeamento como se fossem patamares de um altar, se a gente imaginar prateleiras debaixo de cada linha em que estão esses entes, esses membros sistêmicos, a gente vê um altar direitinho, com todos esses entes. E aí é muito interessante a gente olhar para isso e compreender e se dar conta da quantidade de pessoas que buscam as religiões, que buscam segmentos religiosos, espirituais, espiritualistas, apenas na busca do pai e ou da mãe. Na maior parte das vezes, a busca é pelo pai, é o Deus, né? O Senhor. Uhum. E eu, inclusive, utilizo muitas vezes algumas orações mostrando, né? Tem até um poema de Fernando Pessoa que eu uso, e que a gente vê claramente que o poeta não está falando de Deus. O poeta está ali escrachadamente falando da relação dele com o pai dele. Então, quando o objetivo com isso, obviamente, não é fazer com que as pessoas abdiquem da figura de Deus, mas é que elas possam tirar o pai da frente de Deus. Porque, na verdade, elas vão para as igrejas, vão para os cultos, olham na direção de Deus, mas elas não veem Deus. Uhum. Então, é importante que quando eu olhe para o meu pai, eu veja meu pai e não Deus. E quando eu olho para Deus, eu vejo Deus e não meu pai. Então eu me lembro agora de um evento que aconteceu comigo, Fábio. Uma ex-aluna minha acabou prestando um serviço para mim, e aí depois ela fez outro curso comigo, eu contratei ela de novo, a gente acabou estabelecendo uma relação de prestação de serviço continuada, e a gente então acabou estabelecendo uma amizade. O tempo passou e, num dado momento, eu escolhi transferir parte do que ela fazia para mim para outro profissional. E mantive com ela apenas parte do que ela vinha fazendo. Isso gerou um problema absurdo. E eu estava fora do Rio, e aí fiquei e com material para entregar, que tinha que ficar pronto, ir para a gráfica e tal. E aí lidei com aquilo do jeito que era possível à distância, e quando retornei aqui para o Rio, a gente marcou uma reunião. Quando ela entrou bufando, irritadíssima, né? E aí eu abri um espaço para ela falar, e aí ela começou a descarregar. Descarregar. Quando ela parou para pegar um fôlego, né? Eu virei para ela e falei assim, eu tinha clareza de, enquanto eu a ouvia, de que ela não falava de mim. Aquela queixa toda dela não dizia respeito à minha pessoa. Mas eu também não fazia ideia de quem ela falava. E aí eu virei para ela, quando ela pega esse folho, e falei assim, mas fulana, me diga o seguinte, quem eu sou para você? Quando eu pergunto isso, mas foi outro vômito, né? Ela vira e fala assim, João, você para mim é uma farsa. Porque quando eu olho para você, eu vejo meu pai, eu olho para você, eu vejo meu marido, eu olho para você, eu vejo meu filho, e blá, 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 blá. Né? Então, ela me olhava, mas não me via. Ela via que não estava resolvido com o pai dela. Porque o que não estava resolvido com o marido era a partir do que não estava resolvido com o pai. O que não estava resolvido com o filho também era a partir do que não estava resolvido com o pai. Assim como o que não estava resolvido comigo
foi a partir do que não estava resolvido com o pai dela. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, sinto muito que você me veja assim, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu sou eu. Eu não sou o seu pai. Uhum. Eu não sou seu marido. Eu não sou seu filho. E nem tenho como ser. A única pessoa de verdade que eu posso ser sou eu mesmo. E aí isso deu uma desgovernada, porque é como se você retirasse uma pessoa de um transe naquele momento. Então, muito do trabalho que a gente faz com as constelações, Fábio, é retirar as pessoas de transes, de uma percepção, né, quase que hipnótica que ela tem e distorcida sobre a realidade. Você ia falar algo? Viu, João? E se você não tivesse essa percepção sistêmica e acontecesse tudo isso, e você não conseguir identificar que ela estava te identificando com o pai dela, com o esposo dela, com o filho dela, como seria a tua reação? Eu mandaria ela para o raio que o parta. Porque E a gente vai ali. para o conflito. Quando a gente não consegue compreender o que está por trás de uma determinada dinâmica que a gente esteja experimentando, a gente entra no conflito, a gente entra na briga, a gente entra no cabo de guerra. Seria ela puxando o cabo para um lado, ficaria ela continuando Uhum. assentada na posição de vítima, aí eu entraria também numa posição perceptual de vítima, duas crianças puxando uma para cada lado. Legal. Seria isso. E aí vem as ofensas, vem as mágoas, vem uma série de questões que são absolutamente desnecessárias e contornáveis também. E isso esse exemplo específico aconteceu com você. Se ela não toma, se você não auxilia ela a tomar consciência disso, ela repete isso com outros gestores. Não entendi direito sua pergunta. Se, por exemplo, você auxiliou ela a tomar consciência disso. Se você não faz isso, ela tende a repetir essa história com outras figuras masculinas, outros gestores. Eu não sei te dizer se eu tomar consciência. O que eu posso te afirmar é que eu me ajudei Ah, a não ficar naquele lugar de conflito. tá, entendi. Tá? Quando eu tomo essa postura, eu saio do lugar do conflito. Aquele lugar não me pertence. Se ela efetivamente escolhe tomar consciência, se ela escolhe começar a olhar para aquilo, resolver aquilo, eu não sei. Isso não é da minha alçada. Entende? Entendi. Quando a gente toma essa Uhum, postura, a gente sabe o que a gente pode escolher, mas eu sequer vou ter condição de verdade de avaliar qual é o nível do impacto sobre o outro. E aí entendi. eu preciso deixar com o outro o que é do outro. E abrir um espaço para o outro lidar com o que é dele, no tempo dele e da forma dele. E se por um acaso Uhum, aquilo me violenta, eu me retiro. Eu estabeleço uhum, limite. Eu não preciso, por compreender que o outro está dentro de um limite, de uma distorção, eu não preciso ficar ali colocando a minha cara a tapa. Eu não preciso ficar dentro de uma relação abusiva. Uma relação fisicamente uhum. abusiva, emocionalmente abusiva, mentalmente abusiva, espiritualmente abusiva, financeiramente abusiva, né? Onde, na verdade, muitas vezes só está refletindo a relação distorcida que aquela pessoa tem com o pai dela. Que ela fique com o que é dela. Ela tem o direito de não querer resolver aquilo. Uhum. Todas nós, que isso é uma coisa que eu aprendi e aprendi a duras penas, é que todos nós somos infinitamente menores diante das escolhas de quem quer que seja. E isso para mim foi um grande desafio, porque eu era aquela pessoa que carregava a carteirinha de Deus na mão.
Então eu vou te salvar, eu vou te curar, eu vou te tirar desse buraco. Né? E aí até que um dia eu ouvi de um orientador meu, ele virou e falou assim, João, quando a gente vê alguém morrendo afogado, a gente tem o dever de estender a mão e ajudar essa pessoa. Só que se ela não quiser segurar na nossa mão, deixe. É porque ela ainda bebeu pouca água. Isso, para mim, foi um desnorteio. Ele me tirou de um transe naquele momento. Só que eu não sabia como não arrancar a pessoa do afogamento. Entende? E eu precisei aprender como é me curvar à escolha de quem não quer a minha ajuda. E isso também está muito relacionado à minha relação com os meus pais. Na medida em que eu renuncio a essa posição de salvador do meu pai, e isso comigo é bastante interessante, porque eu sempre vi o meu pai muito fragilizado. Né? Então, meu pai é um homem que, quando nasceu, foi posto num orfanato. Então, eu sempre olhei para o meu pai como um coitado. E quando eu fazia isso, eu me desconectava da força e da grandeza desse homem. Viu, pessoal? Alguém mais tem uma história similar com o João? Comenta aí, vão comentando as histórias de vocês, que assim que surge um comentário, a gente pega o gancho e vem e traz para discussão. Tá? Então, é fundamental que quando eu olhe para o meu pai, que eu venha para o meu lugar de filho. Esse lugar de filho é o lugar de alguém que olha de baixo para cima para o nosso pai. Quando a gente percebe que a gente está olhando de igual para igual, ou que a gente está olhando de cima para baixo para o nosso pai, para porque a gente está fora do lugar da gente. Então veja, aqui está meu pai e aqui estou eu. Para eu virar para trás e encontrar meu pai, eu tenho que estar aqui. Se eu saio desse lugar e venho para cá, quando eu virar para trás, eu não vou encontrar pai. Porque eu estou fora do meu lugar. Se eu também saio desse lugar e venho para cá, como maior que meu pai, quando eu virar para trás e buscar meu pai, eu também não vou achar. Porque eu, de novo, estou fora do meu lugar. E aí o que a gente mais tem são filhos experimentando o sentimento orfanológico apenas porque eles próprios estão fora do lugar deles. Então é fundamental para que eu encontre o meu pai que eu desça do salto, que eu abdique da condição de ter que ajudar, salvar meu pai. Isso é muito comum. Por exemplo, eu me recordo aqui agora, Fábio, pessoas, filhos que ajudam pais idosos. Não é? Como é comum a fala, virei pai do meu pai. Aí eu ouço assim, já coço a careca, falo assim, não. Né? Para você poder ajudar o seu pai idoso, para você poder ajudar o seu pai senil, para você poder ajudar o seu pai que está com uma questão de mobilidade comprometida, reduzida, você não precisa se tornar pai dele. Você pode, no seu lugar, oferecer toda a ajuda necessária. E se o teu pai não é senil, respeite a vontade dele. Só que, na verdade, o que a gente tem são filhos prepotentes, querendo se arrogar no lugar de pai do seu pai e querendo decidir por ele tudo que eles vão fazer. Esse filho está do fracasso na vida, em uma ou mais áreas. Não tem jeito. Não tem jeito. Principalmente se esse filho for um filho homem. E se for uma mulher, né? Porque aí é interessante a gente entrar aqui num outro aspecto. Fábio, eu vou te pedir que você me monitore com relação ao horário, para a gente entrar na prática com o tempo, porque você já... Estou monitorando. Viu, João? Tem uma pergunta aqui da Karina.
Tentar salvar o casamento sozinha pode significar salvar o pai? Bom, primeiro, quando eu tento salvar o casamento sozinho, eu já estou saindo deste lugar de equiparação da minha parceria e já estou vindo para cá. Aqui eu não tenho como encontrar marido, mulher, eu não tenho como encontrar parceria. Aqui eu só Uhum, tenho como encontrar um filho. Então, eu preciso, antes de mais nada, abdicar de ter que salvar um casamento. Porque, da mesma forma que eu não me caso sozinho, eu também não me separo sozinho. E eu também não harmonizo e desarmonizo sozinho. É uma cocriação. uhum, Então, é o primeiro passo. O segundo passo é quantas vezes um feminino atrai um masculino adoecido num grau muito semelhante à forma como esse feminino vê o seu próprio pai adoecido. Apenas como forma de estar ali juntinho do papai de novo. Então a gente tem, e aí entrando no que eu ia falar, a gente tem as figuras do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Você uhum. ouviu falar disso, Fábio? Oi? Filhinho, Já ouvi falar. filhinho da mamãe, Já ouvi falar. filhinha do papai. Quando somos É. crianças, é natural que o menino fique mais voltado para a esfera materna e a menina mais voltada para a esfera paterna. A partir da adolescência, é fundamental que se destroque e que o menino fique mais presente na esfera sistêmica do pai e a menina mais presente na esfera sistêmica da mãe. Isso independe de orientação sexual. Tá? É uma questão de gênero. Então, eu, como Uhum. gênero masculino, eu preciso ficar na esfera de meu pai e tomar toda essa masculinidade, independente da minha orientação sexual. Tá? Eu, mulher, independente da minha orientação sexual, eu preciso vir para a esfera da minha mãe e tomar essa mãe e todo feminino que vem através dela. Então, o que a gente tem muitas vezes são homens muito fracos, atraindo mulheres fortes. Então, mulheres muito fortes tendem a atrair homens fracos. Por quê? Porque eu preciso de um equilíbrio. Eu vou precisar de um equilíbrio. Então, É. a quantidade de mulheres atraindo filhos para elas cuidarem, a quantidade de homens atraindo mães para cuidarem deles. Por quê? Porque eles estão invertidos nas suas ordens sistêmicas. Então é fundamental que o filho venha para a esfera de seu pai e receba toda essa força e vire, se torne um masculino forte, forte no sentido de harmonizado, Fábio. Então Uhum. ele possa atrair um feminino igualmente saudável. E eu estou falando de saudável, eu não estou falando de perfeito. Sim, saudável. Saudável, perfeito não. Por quê? Porque o Saudável. perfeito está relacionado à própria percepção distorcida de idealização dos nossos pais. Então, Uhum. quando eu idealizo meu pai, eu idealizo a minha mãe, eu me desconecto deles, dos meus pais reais, e fico conectado com essa ilusão. Então, eu me lembro de uma mulher já adulta, madura, e ela numa encrenca danada com o pai. E ela não aceitava o pai, de jeito nenhum. Né? E o pai todo disponível para ela. Estava comprando um carro para ela naquela semana. E ela de bico para o pai. Né? E com a vida financeira mal resolvida, com a vida afetiva mal resolvida, com a vida sexual mal resolvida, está tudo mal resolvido. E o pai ali disponível e ela se recusando se conectar com esse pai. E eu virei para ela e falei assim: vem cá, até quando você pretende se conectar com seu pai ideal? Porque olha só, vamos pensar, o teu pai ideal te deu o que até hoje?
Aí, geralmente, o que as pessoas experimentam é um vácuo. Por quê? Porque o pai ideal não deu nada. O pai ideal não existe. Como é que ele pode me dar alguma coisa? Uhum. A única coisa que eu posso Verdade. receber do meu pai ideal é o nada. E fico aqui, nesse nada, reclamando do pai real, que me deu tudo quando me deu a vida. E Uhum. além de me dar a vida, na maior parte dos casos, ainda me deu além. Então, no caso dessa mulher, estava dando um carro para ela naquele momento. E aí a conversa com ela foi assim, vem cá, até quando? Até quando você vai resistir a esse pai? Porque olha só, ele está transando com a sua mãe até hoje. Ele está fazendo dinheiro suficiente para ele até hoje, ao ponto de ainda te dar dinheiro. Você, burra velha, completamente capaz de prover o próprio sustento. Né? Então, até quando você vai ficar como uma criança birrenta olhando para seu pai? Então, a gente precisa, porque isso é muito de uma imagem idealizada, Fábio, o que a gente tem dos nossos pais. Uhum. E muitas vezes essa ideia idealizada de pai e mãe está relacionada às religiões, porque tem que ser perfeito, e está relacionado a um movimento de alienação parental, que é uma baita desqualificação. E, infelizmente, a gente ainda tem um volume de feminino muito alto, desqualificando o masculino e vice-versa. Então, a gente tem um Uhum. conjunto de casamentos, um número muito grande de casamentos, onde um desqualifica o outro o tempo inteiro. E os filhos estão olhando aquilo. E aí os filhos entendem que aqueles pais reais não prestam para o uso, para o consumo, são Uhum. inadequados para a função pai, para a função mãe, e vão se conectar com a idealização. E se conectam com um grandioso e estrondoso nada. Né? Então a gente precisa Se co- abdicar. busca uma perfeição que na verdade nunca vai existir, né? Não tem Tem que como. ser algo saudável. Quando eu É. compreendi, Viu, João? Flávio, a etimologia da palavra perfeito, que perfeito é Ah, aquilo que é feito completamente, a minha relação com perfeito mudou muito. uhum. Porque geralmente a gente se conecta com a perfeição a partir de uma idealização não atingível. Sim. E quando o perfeito é apenas aquilo que foi feito completamente. O meu pai me fez de forma completa, em conjunto com a minha mãe. Então, nesse aspecto, ele agiu com perfeição. Acabou. É dali para frente. Viu, João? E Sim. a Dani Faveto, ela perguntou se, por exemplo, quando o pai está doente e ele não quer ir no médico, respeita a decisão de não ir e se coloca na posição de filho, ou você insiste para que ele vá, se ele está Depende. precisando ir ao médico? Depende. Ele está lúcido ou não? Se ele está lúcido, eu deixo. Ele tem o direito de ficar doente. Agora, se ele não está lúcido, eu levo. Porque eu sei que ele está comprometido na percepção da própria realidade, de uma maneira aguda, Uhum. de uma maneira neurológica. Há um comprometimento da percepção dele. Então, tudo depende. Agora, quando alguém, Fábio, isso a gente vê nas constelações o tempo inteiro. Por exemplo, quando alguém está determinado a morrer, por mais que se faça, ninguém impede. E a pessoa tem o direito de morrer. Choca, né, a muita gente. Quando alguém está determinado a Uhum. adoecer, ninguém vai interromper isto. Porque muitas vezes, nesses processos de morte, de adoecimento, tem o que a gente chama de lealdade familiar. E o doente, aquele que caminha para a morte, ele se sente pertencente num nível profundo e visceral. E ele acredita, sem se dar conta de que acredita nisso, que se ele se curar ou se ele ficar na vida,
ele vai romper com essa conexão. Uhum. Tá? Então, por amor a essa conexão, nós somos capazes a verdadeiras loucuras. Então, por amor ao meu pai, eu morro como ele morre. Por amor ao meu pai, eu caminho para a falência como ele. Por amor ao meu pai, eu caminho para relacionamentos destrutivos como ele. Por amor ao meu pai, eu caminho para os vícios em busca dele. Aliás, os vícios costumam ser uma das dinâmicas mais comuns, Fábio, para Uhum. revelarem a falta do pai. Né? O vício indica uma falta e, geralmente, na maior parte das vezes, quando a gente testa, está lá. A falta é a falta do pai. Do pai, Sim. que se traduz num vício. Não vem. João, Sim. tem uma pergunta aqui da Van Keller. Você está vendo aí? Não, porque assim, fica um monte de coisa aqui em cima Ah, da minha foto, inclusive, e tá. aí Tá, passou então eu vou ler a não vejo pergunta, ó. nada. Quando, quando o pai não queria aquela criança, qual a interferência no sucesso do adulto? Eu costumo dizer o seguinte: tem uma pergunta que eu faço, que é. Cheguei até a escrever uma vez um artigo sobre isso. Deixa eu só ver se eu consigo tirar uma tarja aqui que surgiu. Melhorou. É, eu faço uma pergunta bastante provocativa que é a seguinte: é possível alguém ser filho de um estupro? É possível alguém ser filho do carnaval? É possível alguém ser filho de uma aventura? É possível alguém ser filho de um descuido, de um acidente? É possível alguém ser filho de uma bebedeira? É possível alguém ser filho de uma quarentena? Eu entendo que absolutamente não. Não é possível. Por quê? Porque eu acredito que nós, todos nós, somos filhos da vida. Uhum. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho a vida que atravessa gerações. E atravessa, num dado momento, um homem comum e uma mulher comum. E muitas vezes esse atravessar acontece em situações de violência. Em situações onde eu não tenho uma intencionalidade na paternidade e na maternidade. Ainda assim, é a vida que está atravessando. Quando eu crio uma resistência àquele homem comum que teve a vida atravessando, quando eu crio uma resistência àquela mulher comum que também experimentou a vida atravessando, eu crio uma resistência à própria vida. Então eu vou desdobrar essa pergunta em duas coisas. Uma é essa: quando eu tenho um homem qualquer, queria ou não queria, não importa, a vida o atravessou. Cabe a mim Uhum. me harmonizar com esse momento. Porque me harmonizar com esse momento é me harmonizar com o meu momento matriz de materialização. Para que eu possa materializar o que quer que seja em minha vida, eu preciso estar em paz com a minha materialização. E a minha materialização acontece quando um espermatozoide encontra um óvulo. E ambos escolhem um deixar de ser espermatozoide e o outro deixar de ser óvulo. Ali é o meu momento matriz de materialização. Não há como ficar em Uhum. paz com esse momento sem pacificar dentro de mim o meu pai. Seja esse homem quem ele tiver sido na vida dele. Um outro, então cabe a mim isso. Essa escolha é minha, não é do meu pai. Tá? Uma outra Sim. questão bastante Uhum. importante diz respeito às matrizes perinatais. Então, o que eu tenho? Quando uma mulher engravida e ela toma consciência de que está grávida,
seja por meio do exame, ou seja, aquele momento em que ela simplesmente sabe que está grávida, naquele momento ela experimenta uma emoção, um conjunto de sensações que vão marcar o bebê como o gado marcado com ferro quente. E o bebê fica profundamente conectado à mãe, no que ela experimentou naquele momento, ou os medos, as angústias, as incertezas, a felicidade, ao que for. Só que pouca gente fala que a mesma coisa acontece com o pai. Então, quando o pai, ao tomar conhecimento de que será pai, experimenta as dificuldades humanas dele, o bebê também cria essa conexão sensorial relacionada a essa percepção sobre a paternidade que o pai tem. Cabe a mim, filho, depois olhar para isso que eu experimentei quando o meu pai tomou conhecimento. E o que eu escolho fazer com isso? Não é mais responsabilidade do meu pai. A gente se esquece que papai só aprende a ser pai quando ele se torna pai. Ninguém vem com manual de instrução de como ser pai. Até alguém ser pai, ele era apenas filho. É quando a paternidade surge que uma série de questões vão surgir dentro dele. Dou conta, não dou conta? É possível, não é possível? Eu sei, eu não sei? Eu vou ter que ser o super-herói agora. E agora? Eu não dou conta de mim, como é que eu vou dar conta desse bebê? Entende? Só que, de novo, quer isso tudo esteja sendo experimentado ou não, a vida já atravessou essas pessoas. E uma outra existência está tendo lugar no mundo. Então a pergunta que fica para os filhos que tiveram pais que experimentaram essas dificuldades, a pergunta para esses filhos é: o que eu escolho? O que eu escolho de conexão para a minha vida? Eu escolho aquele medo, aquelas angústias, aquelas dificuldades e conectar através de meu pai com a própria vida. Porque não adianta, né? Se sem aquele cara eu não seria eu. Né? Dei com o Luciano outro dia aquele exemplo do filme De Volta para o Futuro. Você lembra dele? Já viu? Lembro desse exemplo que você usou. E aí no De Volta para o Futuro eu tenho exatamente isso. O rapaz volta para o passado, vai lá para o passado, e a mãe dele se apaixona por ele. Ou seja, o pai dele perde lugar. Quando isso acontece, ele começa a desaparecer. E aí ele se dá conta de que ele tem que favorecer o reencontro da mãe dele com o pai dele. Porque só assim ele vai poder existir como ente no mundo de novo. Então eu preciso me curvar a isso. Eu me rebelar. Eu bater o pé e fazer beicinho. Não vai mudar que eu sou filho daquele cara. Não muda. É um fato. Então eu preciso trazer essa força para dentro de mim. Porque é a função pai quem me leva para a vida. É a função pai que me leva a me tornar provedor da minha própria existência. Porque a função pai é uma função fálica, é uma função de flecha, é uma função de ida para o mundo. Quem me apresenta para o mundo é a potência paterna, quer eu queira, quer eu não queira. Ou não. E não tem como fugir disso. John, Oi. Temos faltam 10 minutos para terminar. Eita! Eu acredito que a gente possa começar esse trabalho e assim, eu queria deixar um recado. Assim que terminar a live,
Eu vou postar a foto, na foto vai ter a frase do dia e na descrição vai ter a tarefa, tá? E eu vou adiantar uma parte da tarefa. Uma parte da tarefa é postarmos uma foto nossa com o nosso pai, ou uma foto só do nosso pai, nos histories, em uma palavra descrever o sentimento ou o que que esse pai representa para você e marcar o @serescênciapf, tá? Essa é uma das partes da atividade. Vamos fazer o exercício aí. Vamos nós. Então, o que eu vou pedir para você? Se você puder, procure uma posição confortável. Se você quiser, diminui a luz aí para você um pouquinho. Respire. Respire profundamente. E vai imaginando que você está diante do seu pai e da sua mãe também. Respire. Centre-se em você e imagine que diante de você, você vê seu pai e sua mãe. E vê sobre eles aquele pai, em especial sobre o seu pai, vamos focar nele. Veja sobre seu pai um pai idealizado, um pai que tem que ser perfeito. Só que ele é apenas humano. Respire, imagine que você está descortinando seu pai. Imagina que você retira de cima dele essa capa, esse véu de perfeição. Inspira, expira. E depois de fazer isso, você se volta primeiro para sua mãe agora. Respira profundamente e diz: Mãe, Mãe, por favor, me autorize a amar meu pai. me autoriza a amar meu pai. Respire. Mãe, por favor, Mãe, por favor, continue me amando, se eu também amo continue me amando. a meu pai. Respire. Mãe, por Mãe, favor, por favor, me abençoe, me abençoe. se eu dou um lugar formal a meu pai em meu coração. Eu dou um lugar formal, meu pai, no meu coração. Respire. Faz uma reverência à sua mãe. Ela, todas as ressalvas que ela tem sobre seu pai. Deixa com ela as mágoas, as tristezas, a raiva dela. Tudo aquilo que diz respeito ao relacionamento deles. Nada disto é problema seu. Respire. Deponha tudo isso aos pés de sua mãe. Respira, se verticaliza de novo e olhe para seu pai. E olha com aquele olhar de pidão. Olhe de baixo para cima. Veja seu pai maior que você. E apenas ouse dizer: Pai, eu vejo você. Pai, eu vejo você. Pai, eu vejo sua humanidade. E ao ver a sua humanidade, Pai, eu vejo E eu sua vejo a sua grandeza. humanidade, Pai.
Eu vejo a tua grandeza. Respire. Pai, Pai, muito obrigado muito obrigado por ter se colocado a serviço da vida, por ter se colocado a serviço da vida, para que eu também tivesse lugar para que eu também tivesse lugar na existência da humanidade. na existência da humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sinto muito Sinto muito pelo preço que isto lhe custou. pelo preço que isso te custou. Vou fazer algo de positivo, Vou fazer algo de positivo. de tudo isto em honra a você. E tudo isso em honra a você. Respira profundamente. Se imagina fazendo uma profunda reverência. E aí então respira de novo, vai se verticalizando. E imagina que você está fazendo um giro de 180 graus. E vai percebendo o seu pai às suas costas agora. E visualize um belo horizonte à sua frente agora. E apenas diga sim para esse campo de incontáveis possibilidades que se abre a você agora. Agora eu posso. Agora eu posso, Agora eu consigo. agora eu consigo. Daqui eu dou conta do que é meu. Daqui, daqui eu dou conta do que é meu. Respire profundamente mais uma vez. Cheque seu corpo, suas emoções, seus pensamentos, seu espírito. Quem é você agora? Eu sou. E quando eu Eu sou, sou, eu verdadeiramente acredito que. E quando eu sou quem eu sou, e e verdadeiramente quando eu sou, quando eu acredito sou, que verdadeiramente eu entendo, minhas perspectivas de futuro imediato são. minhas perspectivas de futuro imediato são, Respire, registre tudo isso. E então, respire mais uma vez, bem profundo. E vai abrindo seus olhos. Respire fundo de novo. Se sente bem, Fábio? sim, Espero que muito quem bem. acompanhou a gente aqui também tenha sido uma experiência positiva. Pô, fantástico, João. Fantástico, John. Muito bom. E eu fico imaginando a história dessa pessoa, desse artista que ficou 7 anos sem falar com o seu pai. E essa pessoa ficou 7 anos porque o pai dela traiu a mãe dela. E essa pessoa rompeu com o pai por causa de uma coisa, de um assunto de gente grande. E o quanto revigora em nós esse exercício de tomar o pai. E o nosso tempo está se esgotando, temos 20 segundos. Terminando a live, eu vou estar postando.
Aproveite esse momento e poste uma foto do seu pai, marque o Ser Essência e coloque